O Sindicato Rural de Camaquã, em parceria com o Conexão Rural e com o apoio fundamental do Sicredi e do Sistema Farsul, realizou neste dia 12 aquela que deverá ser a primeira de muitas reuniões almoço que serão realizadas aqui no restaurante da entidade neste ano que começa de 2019. Durante 1h20, o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, discorreu sobre atuais conjunturas e fez um histórico também da economia brasileira e latino-americana. Vamos ver a entrevista que fiz com Antônio da Luz ao final de sua palestra aqui em Camaquã. De que forma dá para resumir essa tua fala com o pessoal hoje aqui? Casa lotada, diga-se de passagem, mostrando o prestígio teu. Bom, Alex, em primeiro lugar, prazer em falar contigo mais uma vez, falar para o público do Conexão Rural, que sou eu, né? Eu sou o público da Conexão Rural. Eu hoje estou desse lado, mas geralmente eu estou do outro lado do microfone, acompanhando o Conexão, assim como vários amigos. Alex, eu tive a honra de ser o primeiro palestrante aqui hoje, e Camaquã tem sido uma comunidade muito generosa comigo, então eu preparei uma apresentação um pouco diferente daquela que o pessoal está habituado a ouvir, pelo menos de mim. É uma palestra que a gente não fala de agronegócio, a gente fala de economia como um todo. Mas eu acho importante, acho uma das grandes falhas nossas aqui no Brasil, a gente não entende o nosso passado. E quando a gente não entende o nosso passado, a gente termina sendo condenado a repetir os erros do passado. Nós erramos nessa crise econômica os mesmos erros praticamente que nós erramos nos anos 80. Que, aliás, os mesmos defensores daquilo que era errado nos anos 80 são os mesmos que defenderam os erros agora de 2010, 2011, 12, 13, 14, quando não eles próprios, seus alunos. Então às vezes nós somos tentados a errar de novo, porque o erro ele vem muito bem vestido, ele vem muito bem apresentado. Então o que eu fiz hoje? Eu procurei analisar, trouxe o seguinte debate para a comunidade de Camaquã. Por que alguns países crescem e alguns não crescem, né? Isso é uma coisa que perturba nós, economistas, há mais de 200 anos. A gente vem estudando isso cientificamente. Por que alguns países dão tão certo, por que alguns países dão tão errado? E a gente começa a identificar padrões, a gente começa a perceber que os países que dão certo seguem um determinado padrão. E os países que não prosperam seguem um determinado padrão também. E está aí o Brasil. Qual é o padrão que a gente segue? Por que a gente não cresce? A gente começa a ver o porquê que os que crescem, a gente vê por que a gente não cresce. Então, muito mais do que dizer quais são as minhas expectativas para 2019, eu acho que esse ano ele é tão especial, porque é um ano que se espera mudanças, pelo menos foi isso que as urnas disseram que deveria ter. Nós temos que saber que mudanças a gente quer, aonde a gente quer mudar. E nada melhor do que a gente olhar para aqueles que deram certo e dizermos o seguinte: eu quero mudar, mas eu quero mudar para aquilo ali, para aquilo ali que deu certo. Eu não quero invencionice. Chega. A crise econômica que o Brasil vive ainda, ela é resultado da nova matriz econômica. Tem gente que acha que isso é coisa de político, não é. Como disse o presidente eleito Bolsonaro, isso é coisa de economista. Quem criou essa crise foram os economistas de quermesse, diga-se de passagem, que é os que defenderam essa nova matriz econômica e uma condição heterodoxa da economia. Deu no que deu. O problema é que, falando assim, heterodoxa, a pessoa mas o que é isso na prática? Isso na prática é gastar mais que arrecada. Isso na prática é subsidiar juro quando não tem que subsidiar, é escolher os campeões nacionais, é pegar o tripé macroeconômico que trouxe o Brasil para a modernidade e invertê-lo. Aonde tinha superávit primário faz déficit, aonde tu tinha controle de gasto faz gastança, tu escolhe setores para serem os vencedores, deixa de cumprir as metas inflacionárias, tenta controlar o câmbio, mantém taxa de juros artificialmente, deu no que deu. Só que quando esse crédito vem, os empresários adoram. Quando o gasto público ele começa a ser feito, todo mundo adora, todo mundo gosta. Só que nós não podemos aceitar, porque não existe almoço grátis. E existe uma coisa que nós economistas chamamos de equivalência ricardiana. Todo o dinheiro que tu gastarás a mais hoje, tu pagarás ele no futuro com juros.
Então, ou seja, não tem segredo, não tem mágica. Só que no momento é tentador, porque tu vê o dinheiro entrar no teu negócio, tu vê no teu setor e as pessoas apoiam. E aí a gente comete os mesmos erros, só que depois da festa vem a ressaca. Então nós tentamos mostrar para as pessoas aonde nós erramos e onde é que os países que dão certo acertam, para que neste ano, que é um ano que a gente provavelmente vai botar a bola no meio e tentar começar tudo de novo, a gente saiba o que a gente quer. E mostrar que o que a gente quer no início dói, mas depois é muito bom. A gente tem trocado, feito que nem criança. Se perguntar para uma criança de 2 anos de idade, olha, tu prefere uma bolinha de sorvete agora ou 2 bolinhas daqui meia hora? Ela vai dizer, eu quero uma bolinha agora. Porque criança reage assim. E a gente reage muito como criança. E por isso que a gente está onde está. Mas só que na palestra a gente teve a oportunidade de fazer uma reflexão bem mais aprofundada desse problema. Antônio, e tu falas agora e eu também faço uma ilação, lógica até, com a questão do desenvolvimento regional, né? Por que umas regiões, no próprio estado, não vamos nem no Brasil, crescem, outras não. Tu tá sob a mesma Constituição, os mesmos dogmas religiosos, as mesmas identidades, as mesmas realidades, né? O que acontece? Espírito, instituições, ou seja, quando eu tenho regras que me dão estímulos corretos, eu ajo de maneira proativa para o crescimento e desenvolvimento econômico. Algumas coisas a gente traz de berço, né? Por exemplo, algumas instituições importantes, né? O setor privado é gerador de riqueza. O governo ele apoia essa geração, criando um ambiente macroeconômico estável, dando regras claras, etc, etc, etc. Muito bem, só que se eu tirar isso da minha casa, né, se eu me desenvolver já num ambiente que pensa dessa forma, a chance de eu ser um empreendedor aumenta, de eu ser um cumpridor de contratos aumenta, de eu respeitar a propriedade dos outros aumenta. Então isso, de certa forma, ajuda a explicar um pouco as desigualdades regionais. Agora, onde há menos dependência do Estado, as chances de prosperidade são maiores? Exatamente. Aonde tu depende menos de Estado, tu prospera mais. Aquela coisa, eu vou ver... tem eleição, agora daqui 2 anos tem eleição aqui em Camaquã. Muitos candidatos vão se apresentar para as pessoas dizendo, olha, vota em mim que eu vou te ajudar, porque eu vou mudar a tua vida. O vereador não vai mudar coisa nenhuma. Aliás, o presidente da República não vai mudar a tua vida. Tu pode mudar a tua vida. É o indivíduo, não é o Estado. É tu. O Estado pode te ajudar. O Estado pode te atrapalhar. Mas o agente da mudança não é o Estado, é tu. Então, isso traz para o empresário, quando a gente sai do indivíduo e vai para o indivíduo empresário, isso pesa no ombro. Porque o papel de geração de crescimento econômico, de geração de riqueza, cabe ao empresário. E nós temos que assumir esse papel. Sejamos nós, empresários do campo ou da cidade. Agora, o que a gente tem que demandar? As coisas corretas do governo. Quando eu espero que o governo vai fazer o desenvolvimento, que o governo vai fazer o crescimento, eu não estou delegando ao governo as suas prioridades corretas. Eu não estou exigindo do governo as coisas corretas. E aí dá no que dá. Muito obrigado por tudo. Esse ano já vamos fazendo uma despedida de 2018 e já projetando 2019 também. Mas muito obrigado por tudo e parabéns aí pelo teu trabalho nesse ano. Difícil, né, Antônio? Difícil esse ano de 2018, mas como tu disse, né, de novos horizontes também, de novas prospecções até de parceria. Um abraço para ti. Eu que agradeço, Alex, parabéns pela Conexão. Olha, quem acompanha o Conexão desde o início, que coisa boa ver o Conexão crescer do jeito que ele está crescendo. Cresceu muito em 18, vai crescer muito mais ainda em 19, se Deus quiser. E parabéns pelo trabalho do Conexão, que bom que ajuda que o Conexão dá para nós em poder comunicar bem com o produtor, que coisa boa. E então, renova a nossa parceria para 19. E torço que 2019 a gente tenha um ano melhor do que 18 em todos os sentidos. Ninguém mais aguenta viver de crise, né? A gente precisa ver essa página, espero que 19 seja esse ano.